Paz e graça, paz da parte de nosso Senhor, Shalom Adonai, Deus abençoe a todos, queridos amigos inscritos aqui no nosso canal. Eu louvo a Deus por você que assiste conosco, que todas as vezes deixa um like, todas as vezes um joinha. E eu quero aqui com muita alegria, porque fazemos de tudo para preparar sempre um trabalho que possa trazer uma alegria, um elevo espiritual, possa trazer ao seu coração fortalecimento, vigor, esperança, convicção. Nós trabalhamos aqui com várias meditações, reflexões, e com a palavra do Eterno, sempre baseado na palavra de Deus. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, sola escritura, E eu quero neste momento agradecer a você que tem sido ácido, constante, amigo de nós aqui, compartilhando, E você que está sempre comigo, deixando ali um comentário. Se você assistir até o fim desta nossa temática, eu queria que você, por gentileza, pudesse dizer: pastor, eu assisti até o fim. Deixa um comentário aí, E eu vou pedir uma colaboração muito calorosa. Você que ama esse trabalho, você que está conosco todas as vezes, posso pedir um favor? Ajude nós, se inscreva no meu canal, em nome de Jesus, tá bom? Se inscreva, ajude, compartilhe. São milhões de pessoas que podem ser alcançadas se você compartilhar. Status, Story, Instagram, onde você conseguir jogar esse vídeo para ajudar a compartilhar e divulgar. E eu vou louvar a Deus pela sua vida. A minha temática é simples, é objetiva, e ela vem por este tema. É como responder aos desigrejados. Como que eu posso responder aos desigrejados? Nós estamos numa época em que os desigrejados, que são aqueles que não querem ter liderança, não querem estar debaixo de uma submissão de uma autoridade eclesiástica, de um pastor, de uma autoridade do Senhor, não querem estar reunidos em igreja, porque acredito que o sistema é um sistema não só religioso, mas um sistema que poderia se dizer financeiro, que visa a situação financeira. Os desigrejados realmente estão tomando vasto campo, estão crescendo muito no nosso Brasil. Pessoas que abandonaram a igreja, abandonaram o corpo de Cristo, abandonaram de congregar, já não querem mais congregar. São pessoas que são desiludidas por uma traição ministerial, por alguém que realmente caluniou, alguma coisa que fez ele murmurar e foram frustradas aí, ou acabaram sendo convencidas, por outras pessoas aí. Hoje no Brasil nós temos uma autoridade que também é um líder, dos desigrejados. Eles não querem ter líder, mas hoje eu não vou nem citar o nome, mas é um líder muito conhecido no meio dos teólogos, daqueles que realmente estão procurando conhecer essas didáticas, que na verdade são didáticas incoerentes, e a gente acaba vendo que, infelizmente, acabam levantando líderes, propagando o crescimento, teologando, falando, ensinando, usando textos isolados, aleatórios, para poder convencer quem ele puder, dizendo que não é preciso ter um pastor, não é preciso estar na igreja, que não é só na igreja que a pessoa consegue servir a Deus. Realmente, a gente sabe que existem muitos crentes dentro da igreja, tem lá suas teses, que estão mais fora da igreja do que dentro da igreja. Mas isso não é argumento para convencer com relação a diversos textos bíblicos que são contra aos desigrejados. E eles vêm com vários argumentos. Então, como responder ao desigrejado, que está desiludido, não quer mais ir para a igreja, não aceita mais autoridade eclesiástica, nenhuma unção ministerial, não acredita nada desse negócio de estar dentro dos cultos, de ir para a ceia, de estar ali reunido, no meio dos irmãos, congregando, culto público? Não, essas pessoas estão desiludidas e por alguma situação vieram a ser convencidas que servir a Deus em casa, ou servir a Deus naquele grupinho de 1 ou 2, ali já está tudo bem, não importa, pode ficar em casa mesmo, eu sirvo a Deus aqui, não preciso ir para a igreja, não preciso, pastor é só Jesus. Eu vou dizer aqui, Jesus nunca foi pastor. Jesus, ele nunca foi pastor. Pastor, você está doido? Não, vou te explicar. Jesus, ele é o sumo
sumo pastor. Jesus nunca foi sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Mas eu quero rapidamente no vídeo pequeno que eu tenho responder para você ter na ponta da língua. Inclusive os desigrejados usam muito aquele texto de Mateus 18:20, que não tem nada a ver, é um texto isolado, eles não entendem, não conseguem ver o contexto desse texto, desse versículo, e resumem isolando o texto, né? Por isso que nascem as heresias, tem que tomar cuidado. Eles, onde diz ali Mateus 18:20, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Aí eles saem propagando, dizendo que não importa a multidão, pode 2, 3 ali, Jesus já está. E aqui, se você estudar o contexto desse versículo, você vai perceber que aqui fala de quando você for pedir perdão, reconciliar com o seu irmão, quando você tiver alguma intriga e quiser resolver, chame testemunhas ali, para que o Senhor possa estar no meio ali, junto com várias testemunhas, dando ali realmente esse aval, né? Esse aval aí, testemunhando, pessoas testemunhando diante de Cristo esse perdão. Então, ali você olhar, você vai ver que não tem nada a ver com isso. É claro que a gente sempre prega, onde tem 2 ou 3, Jesus está no meio. Jesus está no meio com 1, com 2, comigo, né? Jesus esteve no meio agindo dentro de um propósito de resposta quando Jonas estava sozinho, lá no grande ventre do grande peixe, né? No ventre do grande peixe. Ele orou, o Senhor respondeu sozinho, né? Existem muitos outros contextos que a gente vê que isso é texto isolado, não se responde. Mas eu quero trazer aqui a resposta, como responder aos desigrejados. Nós temos o texto do escritor aos Hebreus, capítulo 10, 25, que nós gostamos muito de utilizar ele como resposta, né? Diz assim: não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, ou seja, fortalecendo uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando de congregar, isso como é costume, já existia na época, os desigrejados que não estavam nem aí, não olhava pelo o lado da unidade, né, da unidade do corpo. Então nós temos aí, ó quão bom, né, 133, ali nós vemos o salmista cantando nos salmos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e estar ali aclopados, aquecidos, né, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, partilhando, comunicando as necessidades aos santos, né, sendo liderado, sendo instruído, discipulado, trabalhado, as autoridades que Deus institui nas igrejas é para ajudar, né? Tem gente que, e outra, os desigrejados, quando eles não querem mais congregar, eles estão se identificando como autossuficiente, não preciso mais, né? Não preciso mais ser tratado, trabalhado, Deus é que vai, né? E Deus levantou autoridades, né? A Bíblia diz em Apocalipse que as cartas foram levadas aos anjos da igreja da Ásia, diretamente entregue para eles, exortar as igrejas ali, como Laodiceia, Filadélfia, etc. Então nós temos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, outro versículo que diz: cumprindo o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eles obedeceram a sua ordem de Cristo, uma ordem imperativa, após a sua ascensão, ficando ali, né, reunidos. 120 crentes estavam reunidos quando de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu, e ali é marcado aquele dia do derramamento do Espírito Santo, como foi prometido 2:28, profeta Joel. Nós temos também Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, quando diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora nona. Eles subiam ao templo, era costume ir ao templo, e eles estavam ali os dois juntos para ir orar à hora nona. Atos capítulo 5, verso 20 diz: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos capítulo 22, 17 diz: e aconteceu que, tornando eu, Paulo, para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Mateus 21, 14, e foram ter com Jesus no templo cegos, coxos, e curou.
Então você pode ver que a linguagem templo aqui fala de agregar, de estar reunidos, de estarem ali, né? Nós vemos aqui também o texto de João capítulo 7, né? João capítulo 7, versículo 14, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Jesus sempre gostava de estar no templo, ensinando com aquela multidão, explicando ali, reunido, né? Falando do Pai, falando do porquê veio. Lucas 21, 38 diz, e todo o povo ia ter com Jesus ao templo de manhã cedo para ouvir, né? Atos capítulo 5, versículo 42 diz, e todos os dias os discípulos no templo e nas casas não cessavam de ensinar. Se nós olharmos aqui, nós vamos ter o ensinamento do apóstolo Paulo, capítulo 11, né? Capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 em diante diz, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, todos nós foi dado de beber no mesmo Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos, né? E nós temos aqui um resumo do versículo 25 do capítulo 12, Paulo dizendo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham mesmo os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, né? E se um membro é honrado, todos os membros são honrados, né? Regozijai com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, né? E diz, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e ali vai toda a hierarquia ministerial. Então, nós vemos aqui, irmãos, que é impossível defender essa tese que cresce muito no Brasil, de desegrejado, pessoas frustradas e não querem mais. Eu vou servir a Deus em casa porque não dá mais, né? Indiferente, né? A igreja nunca vai ser perfeita, o pastor nunca vai ser perfeito, líderes nunca vai ser perfeito, sistemas nunca vai ser perfeito, mas a Bíblia ensina a estar juntos, em uma unidade só de corpo. É como se você pegasse 100 folhas de papel sulfite grampeado, jogasse numa tempestade de vento e ele ia cair preso, né, naquele grampo que une as 100 folhas. Assim é a unidade. É como se olhasse os membros do corpo, tudo e Cristo cabeça, né? Tá tudo ali junto, né? Não pode se deslocar, não pode se ausentar. Essa definição, essa teologia barata, herética que nós estamos vendo por aí, que está abrangendo, convencendo pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra, está levando muitas pessoas a se identificar autossuficiente, prepotente na sua arrogância, dizendo que não precisa ser ensinado, não precisa de ninguém. Se ele quiser, ele ora em casa, lê a Bíblia em casa, serve a Deus em casa. E Deus e Cristo, por meio dos seus apóstolos, diante da palavra Santa Carta Magna, não nos dá autoridade. Nenhum texto da Bíblia, inclusive desde o Antigo Testamento, Deus falava com Moisés, faz o tabernáculo para que todos possam congregar, né? Para que todos possam congregar. Desde o começo nós vemos Deus ajuntando, fazendo um ajuntamento, uma congregação chamada Congregação dos Santos, Assembleia dos Santos. Então esse negócio de desigrejado aí, se você ouvir por aí, pula fora. Não é conselho que se ouve, que se recebe, se pratica. Jesus, quando finaliza, aqui eu já vou terminando meu vídeo, João capítulo de número 17, Jesus ali ensina e diz assim, para que todos, verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se você for ler aqui, você vai perceber, né? Nós estamos enxertados em Cristo. Toda vara que está em Cristo, ela dá fruto, né? Então, essa unificação, essa forma de congregar, de estar em assembleia, é completamente defendido em vários, centenas de textos na Bíblia. Eu poderia dizer, mais de cerca de 100 textos nós temos aí, se nós tivéssemos tempo para, desde Gênesis, trabalhar essa unificação, essa forma em que Cristo deseja que a igreja esteja, né?
E esse negócio de não vou para a igreja, vou servir a Deus em casa, né? Isso aí esses desigrejados, né, irmãos? Eu faço a minha ceia, eu e meu irmão aqui mesmo, né? E estamos tendo até nos canal de YouTube aí vários líderes que estão batendo em cima aí disso daí, com relação a esse perigo que a igreja corre quando você se desloca do corpo, quando você passa a ser um desigrejado, né? Indiferente do sistema comercial que a igreja possivelmente tenta em algumas vezes implantar, né? Muitos falam, a igreja só pensa em dinheiro, dízimo e oferta, né? Tem gente aí que infelizmente são contra dízimo e oferta e acabam frustrando, né? E não querem estar em massa, não querem estar em assembleia, em congregação. Isso não existe, não temos base bíblica, talvez eu não agrade todos nesse vídeo, mas você desigrejado que está me assistindo, precisa ler mais a Bíblia, precisa pedir mais direção de Deus, precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, que deseja que a sua igreja esteja sempre unificada. Pastor, então se eu ficar em casa servindo a Deus, eu não vou para o céu? Bom, isso eu não vou dizer, porque quem sou eu para julgar a sua salvação, para dizer quem vai e quem não vai. Porém, a Bíblia diz que a unidade do corpo, ela convém a Cristo, a Deus. Se você consegue ficar longe da igreja, você consegue ficar também longe da sua esposa. Porque assim como a esposa e o marido estão juntos, unidos, assim Cristo e a igreja está unida. Paulo ensina isso sem sombra de dúvida. Não tem como bater de frente com essa situação. Tá bom? Como responder os desigrejados? Pastor, está certo não ir para a igreja e servir a Deus em casa? Olha, gente, ir para a igreja todo dia não é salvação. Ficar em casa também não é salvação. Mas como então está certo? O que está certo é indiferente do que acontecer, estarmos unidos, igrejados, estarmos congregados, estarmos assembleados, estarmos ali em uma unidade só, né? Cultuando, debaixo da autoridade eclesiástica, respeitando o anjo que o Senhor levanta ali na igreja, debaixo desta bênção, tá bom? Gente, vou terminar meu vídeo, beijo no coração, inscreva no meu canal Pastor Abimael Prudente Júnior. Eu conto com você, em nome de Jesus, conto com você, espero que você, com alegria, deixe um like, deixe um joinha, né? E comente aí embaixo. É claro que muitos podem comentar, não gostei, não acho certo, né? Mas para isso você precisa me dar muitos textos que possam convencer a gente de que desigrejados, pessoas que não querem estar mais congregando, estão certos pela palavra. Argumento por argumento é achismo, né? E textos isolados gera pretextos, tá? Então vamos pensar bem, porque Deus ama a sua igreja unida, né? Juntos somos mais fortes. Deus abençoe, beijo no coração.